Olá galera, eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Hoje nós vamos resolver a quarta semana do volume 1 do terceiro ano do ensino médio. Mas antes, vou pedi-los que se inscrevam no canal e ativem as notificações para que vocês tenham acesso e saibam sempre que nós lançarmos as aulas novas, ok? Então, vamos lá, gente! Atividade número 1. A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é a manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que leva em média 8 anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido à AIDS até junho de 2006. Sendo as taxas de mortalidade crescentes até meados da década de 1990 e estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998. A partir do ano de 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo essa estabilização mais evidente em São Paulo, no Distrito Federal. A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 90 é decorrente. Gente, é sempre relevante lembrar que nós, infelizmente, não desenvolvemos uma vacina que tenha eficácia ao longo de um período prolongado contra o HIV. Dessa forma, nós temos profilaxias, como, por exemplo, em transfusões sanguíneas, fazer pesquisas do HIV no sangue da pessoa que seja doadora. Nós temos a profilaxia de sempre usar preservativos em relações sexuais, entre outras. A qualidade de vida que o aidético possui hoje é totalmente ligada às drogas que existem. Mas essas drogas controlam o HIV no paciente. Elas, infelizmente, não livram o paciente do vírus de forma constante. Ok? Primeira proposta do Enem diz que houve um aumento do uso preservativo nas relações sexuais e isso tornou o vírus menos letal. A segunda diz da melhoria das condições alimentares dos soropositivos, a qual fortalece o sistema imunológico deles. É relevante demais lembrar também que os linfócitos T são as células infectadas pelo HIV, e essas são células do sistema imunológico. Por isso, uma pessoa que possua o HIV e ele esteja ativo, ela tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, ou seja, seu sistema imunológico é extremamente fragilizado. Ok? C. Do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o vírus HIV. D. Das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos, principalmente nas grandes capitais. E letra E. Das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus e a busca pelos serviços de saúde. Como eu havia dito, não há vacina. Qual a resposta? Letra C. De casa. Do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o vírus HIV. Muito relevante você saber que o SUS distribui essas drogas de forma gratuita há alguns anos no Brasil. Beleza? Galera, atividade 2. Antes da atividade 2, a gente vai classificar doenças. Uma das atividades que vai vir à frente também vai ser necessária essa classificação de patologias, de acordo com a área geográfica e o tempo de ocorrência. Então, olha só, um surto. Um surto seria uma doença que se mostra num dado momento numa área e no outro momento você já não a vê mais. Não é uma área geográfica considerável. Seriam áreas geográficas, lugares bem menores, digamos assim. Diz ali, ó, aumento repentino do número de casos, dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. Agora, se for uma epidemia, Charles, tá aí, gente. É uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões. Então agora já tem uma abrangência maior, originando um surto epidêmico. Isso poderá ocorrer por causa de um grande desequilíbrio do agente transmissor. Talvez o Aedes aegypti, já ouviram falar da dengue? Mutação do agente etiológico da doença ou pelo surgimento de um novo agente. Já ouviram falar do SARS-CoV, que causa a Covid-19? Pergunta óbvia, né? Claro que sim, Charles.
Pandemia. A pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras. É o que nós temos presenciado. O HIV, ou seja, a AIDS, ela é uma pandemia. Agora nós temos, ou estamos vivendo, a Covid-19. Endemia. Endemia é qualquer doença que ocorra apenas em um determinado local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. A endemia tem aquela ideia de exclusivo e constante. Sempre a doença está no local e não ocorre em vários lugares, ok? Agora, todo esse contexto de classificação das patologias, classificação das doenças, depende muito da sua interpretação, de como você quer falar da doença naquele momento em relação àquela área. Apreciem só o que o Enem fez nessa questão, que é a atividade 2. Ele apresenta um mapa. Olha o mapa. Área onde ocorre transmissão de malária. Ok? Área com risco limitado. Estranho, né? Difícil ver. Tá vacina a prova. Área sem malária. A maior parte do planeta Terra, né? O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como... Observa, pessoal. Observe a área de transmissão na América do Sul. Escreça tudo agora e foque na América do Sul. E perceba que a malária está restrita à região amazônica, onde ela infecta constantemente indivíduos. No Brasil, nós estimamos que a cada 10 pessoas, 9 que são contaminadas por malária estejam na região amazônica. Ok? Desse ponto de vista, seria um surto? Uma epidemia? Uma pandemia? Uma endemia? Ela é endêmica. Observe que a maior parte da América do Sul não tem contaminação de malária. Agora, na Amazônia e em países vizinhos ali, uma área um pouco próxima da Amazônia, diria nas bordas, sempre vai ter transmissão por malária. Beleza? Essa foi a nossa atividade 2. Classificamos as doenças e aplicamos essa classificação. Guarda para mim aí, que a gente vai precisar desse conceito de novo daqui a pouquinho. Atividade 3. Ao abrir o envelope com o resultado do seu exame parasitológico de fezes, Jequinha leu positivo para ovos de Ascaris lumbricoides. Qual das medidas preventivas para doenças parasitárias a seguir não foi executada por Jequinha na sua rotina diária? Primeiro a gente tem que contar para a Jequinha o seguinte. Jequinha, você está com lombriga. Ou você está com Ascaris, ascaridíase. E depois seria legal se nós disséssemos para ele como ele se contaminou. A gente deve explicar que a Jequinha, de alguma forma, consumiu ovos. Geralmente, essa contaminação se faz por água não tratada ou frutas e verduras que foram, digamos, lavadas, irrigadas com uma água não tratada. Portanto, pensem, há alguém doente. E se alguém está eliminando ovos nas fezes, e de alguma forma esses ovos chegaram até Jequinha. Não sei de que forma. Quais profilaxias eu poderia ter para cortar essa doença? Observe, larva dentro do ovo, próximo à boca de Jequinha. Depois observem a parte inferior esquerda desse desenho, mostrando os ascaris. Galera, às vezes esses vermes são tão numerosos e eles vão de 20 centímetros até 35 centímetros cada indivíduo. Eles podem entupir o intestino de uma pessoa. E pode ser que seja necessário a retirada cirúrgica desses vermes. Mas lembrando que existem drogas também que atuam contra esses vermes. Ok? Agora, voltando à profilaxia. Eu poderia recolher e tratar o esgoto? Eu poderia educar as pessoas para que não evacuassem em locais próximos à água. Eu poderia educar as pessoas para que fervessem a água, não tomassem água que não fosse potável. Construir fossas sépticas para que quem estiver contaminado não evacue em local inapropriado. Ok? Entre outras várias medidas, como higienizar corretamente frutas e verduras, colocá-las em bebidas em hipoclorito, ou popularmente falando, água sanitária durante alguns minutos. Vamos dar uma olhada novamente nessa situação de Jequinha. Então, qual das medidas preventivas para doenças parasitárias a seguir ele não fez? Logo, ele se contaminou. Andar calçado para que a larva não penetre nos pés?
Comer carne de porco ou de boi inspecionada e bem cozida. Lavar bem as mãos dos alimentos antes das refeições. Colocar tela nas janelas para impedir a entrada de mosquitos. Não nadar, em lagoas que tenham caramujo. Vamos fazer uma análise crítica? Andar calçado para que a larva não penetre nos pés. Lombriga se pega quando ingere ovos pela boca. Não é a larva que penetra pela pele. Carne de boi ou porco inspecionado e bem cozido, isso me cheira muito têniase, popular solitária. Não é o caso. Eu vou pular as letras C. Eu vou para D. Colocar tela nas janelas para impedir a entrada de mosquitos. Os mosquitos não atuam nessa doença. Essa doença não tem vetor. Ok? E a letra E, não nadar em lagoas que tenham caramujo. Essa é uma doença chamada de barriga d'água. Esquistossomose, xistose, não é o caso. Portanto, Jequinha deve lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições. Com certeza, essa não é uma medida que ele observou dias antes de se contaminar. Compreendido, galera? Atividade 4. A desnutrição infantil é um dos maiores problemas de saúde pública que atinge países cuja assistência social não é prioritária. A anemia é o principal resultado da desnutrição infantil. Deixa eu te falar, você sabe o que é anemia? Anemia é uma doença que leva a problemas no transporte de oxigênio. Saber a gênese, por que a pessoa está anêmica, é extremamente difícil. Deixa eu te contar. 2 anemias genéticas que a pessoa sempre vai ter. Anemia falciforme, talassemia. Isso é de cunho genético. Talvez uma pessoa diga para você que está com anemia e essa anemia é por conta de vermes que se alimentam de sangue. Ou talvez essa pessoa tenha anemia porque o fluxo menstrual está literalmente sangrando e muito. Um processo hemorrágico. Ou tantas outras razões. Nem sempre há de ser nutricional, mas pode ser. Portanto, foco. A palavra anemia descreve problemas no transporte de oxigênio. Está chegando pouco oxigênio em alguns tecidos. Beleza? Agora a gente vai analisar as frases. 1. Anemia proteica está relacionada ao baixo peso infantil e à falta de calorias necessárias ao desenvolvimento. De jeito nenhum. Sabe por quê? Anemia proteica quer dizer desnutrição de proteína, baixo peso? Não, baixo peso, falta de calorias tem a ver com carboidratos. Carboidratos é o que nós consideramos como fonte primária de energia, caloria. As proteínas não. Proteínas são as fontes terciárias de energia para o metabolismo. Primária, carboidrato. Secundária, lipídios. Terciária, proteína. Ok? Frase 2. A proteína animal, que provém da carne, peixes, ovos e leite, é fonte de todos os aminoácidos essenciais. Deixa eu lembrá-los. Os 20 aminoácidos são divididos em naturais e essenciais. Naturais são aqueles que eu consigo fazer. Essenciais são aqueles que eu não faço, portanto eu preciso comer. Gente, se eu consumir proteína de origem animal, eu tenho acesso a todos esses aminoácidos. Sim, correta a frase 2. Ok? 3. A síntese de hemoglobina está diretamente relacionada à anemia e pode ser prejudicada, entre outros fatores, pela falta de ferro e de vitamina B12. Perfeito, mais uma vez. O ferro ele faz parte da proteína chamada hemoglobina. A B12 faz parte do desenvolvimento dessa proteína também, da síntese dela. Agora, a hemoglobina é a proteína que está dentro das hemácias, que são as células que fazem o transporte de oxigênio. Portanto, a nossa resposta é a letra D de dado, 2 e 3. Show de bola? Mais teórica, né? Dá uma olhada no link dessa aula e assista uma aula teórica de proteínas. Vai te ajudar muito a entendê-la. Lá, aliás, eu fiz uma análise bem minuciosa do que é a hemoglobina. Beleza? Gente, atividade número 5. Essa é uma atividade aberta que requer a leitura de um texto bem grande. Foca aí, acompanha, que a gente já está quase concluindo, hein? Leia o texto abaixo. Coronavírus. Adiar quarentena mais radical pode precipitar colapso do SUS, diz sanitarista. Vamos ver o que esse cara falou. Para especialista, a adoção de quarentena radical é para já, principalmente nas regiões mais populosas,
e naquelas com maior vulnerabilidade social. Professor da FGV e pesquisador do Departamento de Saúde Global de Harvard, Adriano Massuda afirma que a adoção de uma quarentena mais radical no Brasil é uma medida para já, principalmente nas regiões mais populosas e naquelas com maior vulnerabilidade social, consequentemente, com fragilidades na oferta de leitos e unidades de terapia intensiva. Olha só, galera, o adiamento dessa decisão pode precipitar o colapso do sistema de saúde no futuro não muito distante. Todas as lideranças mundiais que usam a ciência para orientar o enfrentamento à pandemia do coronavírus e suas políticas estão agindo dessa forma. Ok? É o que ele disse. Segundo ele, o colapso no Sistema Único de Saúde levará o país ao caos social. Justamente a alegação do Executivo Federal para determinar ações contrárias ao isolamento humano e à interrupção de atividades coletivas recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS. Beleza? O texto acima foi publicado em 25 de março de 2020, outro dia, né? Trazendo como assunto principal o novo coronavírus. De acordo com seus conhecimentos, responda: por que a OMS classificou a Covid como pandemia? Por isso o slide no começo da aula classificando doenças. Pandemia porque hoje você encontra Covid em qualquer lugar do planeta, como está exposto na minha proposta de resposta. Não se esqueçam que eu apenas proponho. Você usa o seu lindo português, sua habilidade de escrita e faz o texto. A ideia é, se está espalhado por vários continentes, vários lugares, é pandemia. Beleza? Letra B, gente. Explica por que o isolamento social é a principal medida profilática contra a Covid-19. Lembre-se que nós estamos falando de um vírus. Vírus é parasita intracelular obrigatório, logo ele precisa de um hospedeiro. Olha a minha proposta. Impede o contato físico e, por consequência, diminui a transmissão entre os indivíduos. Sinceramente, tem coisa mais óbvia do que essa resposta? E é a única resposta a ser dada. Eu não vou me expor porque não há vacina, não há remédio, ou seja, não há um tratamento eficiente, então não quero ser hospedeiro. Como fazer para não ser hospedeiro, Charles? Não se expor a alguém que esteja com o vírus, nem ao local onde ele possa estar. Beleza? Muito óbvio, não é? Vamos a C, gente. Segundo o pesquisador entrevistado, a interrupção do isolamento social pode acarretar um colapso do SUS. Explique o que seria esse colapso do SUS, relacionando com a recomendação da OMS sobre o isolamento social. Vejam só, a ideia seria, se você coloca as pessoas no confinamento, poucas pessoas vão ser expostas ao vírus ao mesmo tempo. Mas vamos imaginar um caso hipotético de uma cidade de porte médio a pequeno, de 100 mil habitantes, onde 10% dos habitantes são expostos no mesmo momento. 10%. De 100 mil, 10 mil. Desses 10 mil cidadãos do local, 10 mil pessoas da cidade, eu vou imaginar que apenas 5% tenham complicações clínicas. 5% de 10 mil, 500 pessoas. Essas pessoas, numa cidade de 100 mil habitantes, fatalmente não terão leitos clínicos à disposição. Esse é o grande problema ressaltado pelos infectologistas e pessoas de áreas afins. Galera, não dá para expor as pessoas ao vírus ao mesmo tempo. Por isso, o confinamento não tem que ser feito. Olha a minha proposta. A contaminação de muitas pessoas de forma simultânea pode levar um grande contingente populacional aos hospitais em um mesmo período. Dessa forma, não haveriam leitos clínicos para as internações necessárias. Aí sim, seria o colapso do Sistema Único de Saúde, como preconizado pelo pesquisador anteriormente. Beleza? Tudo tranquilo? Fácil e compreendido? Gente, a atividade 6, eu já adianto para vocês que essa eu não fiz, mas eu vou orientá-los como fazê-la. Por que você não fez, Charles? Porque seria leviano da minha parte. Nesse caso, orientá-los. O folder, eu deveria fazer um folder para que você copiasse, mandar um arquivo. Não vale a pena fazer isso com você. É legal você testar suas habilidades da informática, aprender, porque mais cedo ou mais tarde. Aliás, daqui a um ano, você vai estar na Universidade Federal e você vai precisar desses conhecimentos.
Então, olha só. Elabore um folder com as principais informações da Covid-19. 2 informações apenas. Base, forma de contágio, forma de prevenção. Então vamos lá. Vamos pensar primeiro o que é um folder. Quem nunca recebeu um folder na rua? Nas praças? Um calçadão de uma cidade. Basicamente seria um papel de A4 ou dimensão parecida que você dobra 2 vezes. Digamos, vai ter 3 partes independentes. Você pode usar uma figura bonita que você encontra facilmente na internet, criando uma marca d'água, ou mesmo criando uma página de rosto. E, dentro desse folder, você coloca essas informações que eu reuni para vocês. Aí sim, eu os ajudei bastante. Eu reuni todas as informações que você precisa para a construção do seu folder. Beleza? Ah, já ia me esquecendo. Você pode usar o PowerPoint se você quiser, mas dá para fazer também tranquilamente no Word, com muita facilidade. E aí você cria um arquivo, envia para o seu professor de forma digital, se assim ele quiser, ou imprime facilmente e entrega para ele na volta às aulas. Beleza? Galera, é isso que nós tínhamos para falar hoje. Foi um imenso prazer ter ficado com vocês ao longo desse volume 1. Vamos esperar o volume 2 e em breve voltamos a nos falar. Obrigado, gente. Espero ter sido útil. Beijo e cuidem-se. Até mais.